Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Após muitos escândalos no meio gospel, de cantores, de pastores, de apóstolos, saiu ultimamente outros escândalos de pastores, de lideranças se envolvendo com coisas erradas que envolvem crianças. Você entende, né? Eu não posso trazer a palavra porque senão o vídeo é derrubado, tá? Então, após todos esses escândalos e outros pastores que vêm querendo defender esse povo, tá dizendo, não teve nada demais, foi só algo oral e não sei o quê. Então, agora, pastor Júnior Trovão, que é muito conhecido, pregador da palavra, muito conhecido nas redes sociais, veio agora trazer uma revelação que o próprio Deus deu a ele, dizendo que muitos desses vão ser lançados na sepultura. Tá? E você vai ver o apóstolo Luiz Henrique também dizendo, deixando um recadinho aí para esse tipo de gente, tá? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Cada aqui para Marco Feliciano, os católicos encobrem os erros dos outros, mas nós evangélicos acabamos falando. Deus me deu uma revelação e eu via muitos corpos caídos no chão e com uma placa em cima. Eu dizia, por que tantos corpos estirados? E Deus falou assim, acabou. Está no limiar da minha misericórdia, transbordou. E a minha ira descerá sobre um povo no Brasil e no mundo. Eu via muitos corpos. Eu disse, por que esses corpos? Deus disse, eles mexem com a última barreira de pureza dessa nação. Eles mexem com a última barreira de pureza dessa nação. Com quem? As crianças. É disso aqui que ele está dizendo. Está falando das crianças, dessas pessoas que estão agindo de maldade com as crianças, fazendo coisas horríveis. Por isso estão sendo gerados escândalos. Ah, pastor, o escândalo no meio da igreja. Espera aí, toma muito cuidado. Se alguém te perguntar, tem muito escândalo na igreja, muita gente ruim, você vai dizer, tem muita gente ruim. É verdade, ruim são as pessoas e não a igreja. As pessoas são escandalosas e não a igreja. Muita gente tem se levantado tentando denegrir a imagem da igreja, mas a verdade é que a igreja não tem culpa. Cada um vai responder pelos seus próprios atos e não vai ser título de igreja em que vai responder por eles. Eles devem ser, sim, expostos, devem ser, sim, envergonhados. Ah, Deus não envergonha ninguém. É quem envergonhou Ananias e Safira, quem permitiu que fosse Judas envergonhado, entre outras pessoas, Corá, Datã, Abirão, onde a terra se fendeu e os engoliu vivos com tudo que eles tinham. Então pensa nisso aí, eles têm que ser desmascarados sim. Se não quer ser exposto, não pratique esse tipo de coisa ou qualquer outro tipo de coisa que seja errada. Eu disse quem? Ele disse as crianças. Muita gente será executada. Está chegando a hora de muitos serem presos e se não largar essa vida, a cobrança será feia. O tempo da pedra está contada em nossa nação. Que assim seja. Eu estou falando que Deus me mostrou muitas placas escritas em cima dos corpos. Você que está me ouvindo, ou se arrepende, ou vai perder a vida. Eu estou dizendo que eu vi isso nitidamente em uma visão. Deus está irado. Estão mexendo na última barreira de pureza. O grandão da Galileia levantou do trono. Aguarda e verá. Que cada um pague pelos seus atos. Não quer ser exposto, não quer sofrer consequências, então não pratique esse ou qualquer outro tipo de coisa que entristeça o coração do Senhor. Não mexam com as nossas crianças. Você pode encontrar algo muito difícil de ser ultrapassado pelo caminho da sua vida.
como a ira de Deus, tá? Então, se você pratica esse tipo de coisa, como líderes têm sido expostos aí, de divulgando conteúdo infantil, outros colocando a mão em partes do corpo de uma criança, muito cuidado. O juízo de Deus vai descer. Eleba calabarasi derrevaraia. Se tem alguém aqui nessa prática, se arrepende. Dentro da igreja tem, pastor? Tem obreiro, tem pastor, tem um monte de sem vergonha. Tomara que aqui não tenha nenhum. Mas se tiver, se arrependa. Antes que tu pague o maior preço que for, que é com a sua vida. Porque eu vou te dizer, se não se arrepende em vida, além de tu pagar com a vida, a sua alma vai pro... Deus vai te abater. Você que está me ouvindo pela televisão, Deus vai abater a pedófila no nosso país. O pastor Eliseu Rodrigues escreveu: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Precisamos preparar o Brasil. Nós precisamos preparar o povo crente. Por quê? Porque nos últimos anos vai ter escândalo. Nesses anos que precedem o arrebatamento vão ter muitos escândalos. Não vão ser poucos não, muitos escândalos. Líderes do cenário gospel, do cenário evangélico, cantores, pastores, políticos, escândalos. Porque, irmão, pedofilia é escândalo. Esses escândalos que estão vindo à tona aí, essa mensagem aí, é uma mensagem tipo assim, abram os olhos. E é por isso que eu estou aqui, irmãos, nesse altar, trazendo essa mensagem hoje. Sabe por quê? É para o ímpio não ter o que falar da igreja do Senhor Jesus. O ímpio pode falar de quem está dentro das igrejas, nos altares, dizendo que é, mas não é. Mas quando o ímpio abrir a boca para dizer que a igreja não presta, você vai dizer, a igreja presta. Agora, dentro da mesma casa, tem vaso de honra e tem vaso de desonra. E quem quiser se purificar dos seus erros, vai se tornar útil para o seu Senhor. Recado aqui para Marco Feliciano. Os católicos encobrem os erros dos outros, mas nós evangélicos acabamos falando. Essa fala aqui é uma fala realmente muito forte. Por quê? Gosto muito do pastor Marco Feliciano, mas eu acredito que ele foi infeliz no que ele disse. Ele disse no Positivamente Podcast que os evangélicos deveriam aprender a abafar os escândalos, assim como a Igreja Católica faz. Nós não temos que abafar, nós temos que expor. A gente vai estender as mãos para levantar aquele que caiu e quer se levantar novamente. Nós vamos trabalhar com consolidação em cima disso. Mas agora, esconder, abafar escândalos de pessoas que, se não quisessem serem envergonhadas e expostas, não fariam esse tipo de coisa. Colocar as coisas para baixo do pano, negativo. E é para falar. Eu não estou dizendo para inventar história. Eu não estou dizendo para difamar. Eu não estou dizendo para caluniar, para fofocar. Mas pecado e crime tem que ser denunciado. Paulo olha na cara de Pedro e fala: toma vergonha na cara, Pedro. Seja crente. Tenha só uma cara. Sei que tem irmãs aqui guerreiras que já tiveram maridos presos, ou que ainda tem marido que está dentro de um presídio, mas encontrou Jesus lá dentro. Encontrou Jesus sendo punido, encontrou Jesus sendo condenado, encontrou Jesus sendo corrigido. Porque sem correção, sem punição, não tem encontro com Jesus. Vista grossa, passa pano, é coisa de gente sem vergonha, parcial, servos inúteis, vasos de desonra. Quem está entendendo, abra a boca para adorar. Aqui eu me encaminho para o final te dizendo: vira essa chave na sua vida, Deus te abençoe e não aceite nenhum desses tipos de atos, nenhum desses atos que mexem no corpo das crianças, que reproduzem, que compartilham conteúdo infantil. Não seja uma dessas pessoas. Se arrependa. Deus te abençoe.